Olá, olá, galerinha, tudo bom? Então, hoje eu trago para vocês uma coisa um pouco mais teórica. Teórica mais ou menos, mas vocês vão ter que fazer a aplicação disso, né? São os modal verbs no 12 Challenge de hoje. Vamos começar a semana com tudo e também não tão com tudo, porque eu acho que vai ser um pouco leve, vai ser tranquilo. Mas eu vim trazer hoje a maneira de você falar sobre sua capacidade, dar conselhos e falar sobre algum direito que você tem. É mais ou menos isso que eu resumi. Tentei ver, assim, capturar alguma coisa sobre os modal verbs. Eu coloquei uma listinha aqui, coloquei mais ou menos o que eles... Deixa eu ver se eu consigo adicionar um em cima. Ai, esse negócio de tabela. Que eu não sei mexer direito. Mas eu vou tentar adicionar mais um aqui em cima, falando mais ou menos aqui. Aqui são os modal verbs, ok? Acho que vocês já sabem. Aqui, na verdade, o que eles... na verdade, eu boto assim, quando usar. Que aí seria mais ou menos quando vocês usariam eles, sabe? Para demonstrar o quê? E aqui é aplicações. E aqui seria aplicações em frases, tá bom? Esses modal verbs é muito massa pra gente nos apoiar em algumas coisas que a gente tá fazendo, aconselhando, falando sobre alguma coisa que você pode fazer, que você deve fazer. E é muito usado, assim, muito, muito mesmo. E muita gente tem dificuldade em algumas coisas, em saber como é que fala, pensando que é um verbo, assim, mas é um modal verb, ok? Uma dicasinha aqui que eu vou dar é depois de cada modal verbs, o verbo que vem a seguinte... Não, eu vou dar falando aqui. O verbo que vem a seguinte, ele vem na forma pura dele, por exemplo. Vou falar aqui e vou falar depois disso. O modal verb primeiro é can. Acho que vocês todos sabem sobre isso, tipo, eu posso fazer. Então, é muito falando assim sobre sua capacidade e poder. Também, tem também a questão da capacidade, eu boto barra habilidade, que é algo que você pode fazer, e ter permissão. Eu coloquei dois exemplos aqui. Birds can fly, ou seja, pássaros têm habilidade, podem voar, tá bom? Então, esse can aqui tem um significado, né? E o que eu tava falando sobre o verbo depois, o verbo fly, to fly, sempre quando vem um... Meu Deus. Sempre quando vem um verbo depois, ele vem na sua forma infinitiva sem o to, tá bom? I can dance, to dance, dance não é I. Por exemplo, I can go, não é to go or went. Tem que ser tipo o verbo sem conjugar ele na sua base natural, sem o to também, tipo sem tá a partícula to que bota ele no infinitivo, tá bom? Então, por exemplo, birds can fly. A pergunta segundo exemplo é can I sit with you? Can I sit with you? Tipo, eu posso sentar com você? Então, é tipo assim, você me dá permissão de sentar? Esse can aqui nessa pergunta tem mais a característica de ter permissão. O could, segundo, vamos lá. Pode ser habilidade passada, projeções futuras, situações irreais e fazer um pedido. Isso aqui, vocês não se atentem muito. Eu acho que vocês vão se atentar a partir do contexto. Às vezes você vê séries e você vê eles aplicados, você consegue entender o significado, tá? Não se prendam muito a quando usar, porque eu acho que vocês vão sentir isso, ter o feeling mesmo. Então, vamos lá. O primeiro exemplo é I could sleep until late when I was a child. Eu poderia dormir até tarde quando eu era uma criança. Então, isso aqui, esse could, tá mais para a habilidade passada. Tipo, eu tinha essa habilidade no passado de dormir até tarde. Tipo, hoje eu não consigo mais. Então, é mais essas habilidades passadas, tá bom? A segundo exemplo é we could go out today. Então, we could go out today. Seria de projeções futuras ou situações até irreais, por exemplo. Que aí tá mais, eu poderia, uria seria aquele futuro do pretérito, se eu não me engano, no português falado, né, gramaticalmente falando. Mas você tá vendo aqui que é uma projeção futura, né, é tipo hoje, mas hoje mais tarde, né, uma coisa que ainda vai acontecer. Ou também poderia ser uma situação irreal. Como falou assim, eu poderia fazer, eu poderia, quando não é, eu poderia, por exemplo, voar, sabe? Pensando em uma coisa assim irreal, né? Uma coisa que não é verdade. Ou eu sei que eu vou voar porque eu acho que eu tô influenciado com o Birds Can Fly. Mas enfim, acho que vocês entenderam. Se vocês não entenderam, me perguntem.
procurem também, tá? O may. May é ter permissão formalmente. Eles parecem muito com can, tipo, quando você se pergunta, por exemplo, may I go to the bathroom? Can I go to the bathroom? Ou seja, podem ter o may aqui, ele pode ser trocado pelo can, né? Pergunta. É tipo ter permissão também. Lembra que eu botei ter permissão. Ter permissão. Só que aqui é um pouco mais formal, tá? É se tá talvez numa sala de aula com seu professor, em situações que é formal. Eu sei que muitas vezes a gente trata o professor como amigão, brother. Mas, tipo, fora a relação de professor, ela não tem uma coisa um pouco mais institucionalizada. Não sei se isso significa, mas enfim, vocês entenderam. Então, é uma coisa mais formal. May I go to the bathroom? Eu posso ir pro banheiro? Eu posso ir ao banheiro? Ao banheiro. Me lembrou de uma coisa na escola. Enfim, aqui também é ter possibilidade. É ir, se vocês perceberem, né, que o might também tá possibilidade menos aqui possibilidade mais. Eu vou só falar desses dois símbolos que eu coloquei pra mostrar pra vocês uma coisa. It may rain later. Tá, aqui é tipo, pode chover mais tarde. Tipo, pode chover mais tarde, certo? Beleza? Massa. Esse pode chover mais tarde é quando você realmente olha pra fora e vê que, tipo, velho, tá com características pesadas que vai chover. Então, tem uma grande possibilidade de chover. Você tem quase certeza que vai chover. Só que você não tá vendo a chuva. Então, it might rain later. E o it may, desculpa, eu troquei. It may rain later. Quando você fala might, é uma possibilidade um pouco menor, inferior. It might rain later é meio que uma dúvida. Tipo, deve chover hoje, mas você não tem total certeza. É mais tipo assim, esses dois tem nesse sentido, o mesmo sentido, né, nessa aplicação, o mesmo sentido, mas uma mais intensificada e outra menos, tá bom? É muito também usado, tipo assim, eu devo ter esquecido a chave. É meio que uma dúvida, vocês podem perceber que, tipo assim, I might have forgotten the key. Eu devo ter esquecido a chave. Quando você até fala em português, eu devo ter esquecido a chave, dá um ar de dúvida. Não é um ar de total certeza, dá uma possibilidade, ok, é uma possibilidade física. Super, sabe, 80% de chance disso ter acontecido. Não. Isso aqui é mais, tipo, algo duvidoso. Tá? Então, tipo, eu devo ter esquecido a chave. Percebemos aqui o presente perfeito. Pulando, must. É um dever, obrigação ou barra proibição, tá? Desculpa, rotei. Aqui a gente tem we must pay our bills. What I told you in a secret, you must not tell anyone. Tipo assim, é algo que você deve, obrigação. A gente deve pagar nossas contas, claro. O que eu te disse é um segredo. Você não deve contar pra ninguém, tá? Então, depois eu vejo aqui como é que eu boto aqui depois como é que coloca na negativa os modal verbs, porque tem um jeito de colocar, por exemplo, must, not, você não pode contrair, mas o can você pode, né? Você pode botar can't, cannot. Enfim, eu vou botar depois. O have to is the same thing. You have to do something, you have to, é uma obrigação, proibição. Eu não coloquei por causa que também tem essa ligação com must. Porém, o que é mais usado, o que eu vejo mais é o have to, tá? No meu contexto também é muito mais informal. O must, você deve ver mais numa coisa formal. Aí, vejam no mesmo sentido, tá? Eu não botei exemplos, mas veja como o have to é um pouco mais informal do que o must, tá bom? Mas tem a mesma pegada. É o mesmo que o should e o water to, ok? Esse water, eu queria me falar water to. É a mesma coisa, é para conselhos e recomendações. Tipo, são a mesma coisa, sério. Eu não também coloquei aqui porque são a mesma coisa, mas assim, esse aqui tem uma coisa que eu venho procurando e tal. Eu até teve uma música que tinha o water numa música que eu até estudei com o Caio. E ele me perguntou o que era, né? Eu falei que eu ia ensinar depois, e aqui está. Mas tá caindo muito em desuso, tá bom? Tipo, tá saindo muito do vocabulário do dia a dia, de como a gente usa. Eu tentei procurar coisas e mais informações
E todos os dicionários, todas as coisas que eu procurei, informações bases, tá falando que tá caindo em desuso, tá? Mas eu botei aqui só pra vocês saberem e quando verem música, por exemplo, coisas, vocês já sabem o que é. Everybody should read more books. We shouldn't have done that. Então, aqui, tipo, todo mundo deveria ler mais livros. Nós não deveríamos ter feito aquilo. Aqui são 2 exemplos, tá? Você deveria, tipo, uma recomendação, um conselho. Geralmente bem usado. Tá. Eu acho que eu vou colocar aqui o negativo, né? Can, a contração. Can't. Aqui é couldn't, tá? O may, se eu não tiver errado, você não pode contrair meu voto. E mais também, might not. O must, você pode. Se você pode. Mas eu quase não vejo assim, tá esquisito. Vou até checar aqui se não guarda. I have o have to. I have to, I don't have to. Então, tipo, have to é mais como você usar a partícula don't ou didn't. Tipo, I didn't have to. Eu não tinha que fazer, eu não deveria fazer. Então, é mais usado nesse quesito. Botar a partícula do ou no passado antes, né? Vocês não entenderam, me perguntem no grupo, tá? Eu também posso checar se eu não estou errada. Porque eu estou checando se eu não estou errada. Se eu estiver errada, me fala. Agora eu tiro também, tá? Então é isso. O desafio. O desafio hoje. Vamos de autoajuda. Com os exemplos que eu dei antes, quero que vocês escrevam algum conselho pra gente manter a sanidade mental em tempo de quarentena. Eu quero que vocês façam um texto, um parágrafo. Não use só o should, tá bom? Permeie nos verbos modais. É tipo, mesmo que o de dar conselho ao should, você pode inventar alguma coisa, alguma introduçãozinha que você pode falar outros verbos modais, não necessariamente o should apenas para dar o conselho, né? Não chegar só com o conselho permeie, fale sobre outras coisas, enfim. É isso, mandei lá no grupo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!